Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de estrutura das demonstrações contábeis. E agora, na aula 8, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da análise dessas demonstrações, tá? Qual que é o foco? Por que a gente faz essa análise, tá? É claro que no decorrer desse semestre, nós não vamos ficar em cima somente de estrutura, tá? Como eu já falei para vocês anteriormente, como o pessoal de economia precisa entender análise, nós vamos estar aprofundando um pouco mais. Pessoal de ciências contábeis, no próximo semestre, vocês vão ter uma disciplina especialmente de análise das demonstrações contábeis. Então a gente já vai adiantar o conteúdo para vocês, tá? Nessa parte aí de análise das demonstrações contábeis. Então, como é de praxe, o objetivo dessa aula é entender as análises dessas demonstrações contábeis. A gente vai explicar um pouquinho por que a gente faz, qual que é a importância de se fazer análise, tá? Bom, então a contabilidade ela usa das demonstrações contábeis, tá? Conhecida também como demonstrações financeiras, como se quando for comentar, conversar, a demonstrações contábeis ela pode ser também conhecida como demonstrações financeiras, tá, pessoal? Para quê? Para visualizar como está a situação econômica e financeira da empresa, tá? Bem como ajudar os gestores aí em uma determinada decisão, numa tomada de decisão em geral, tá? Mas para que uma demonstração contábil possa ser elaborada dentro dos conceitos e estruturas corretas, é necessário um profissional bem preparado aí por detrás dessas confecções, elaboração das demonstrações, tá? Então a elaboração das demonstrações contábeis e notas explicativas envolve vários níveis de profissionais da área contábil, tá? Desde os assistentes, auditores, contadores, técnicos em contabilidade e os sócios em geral, tá? Então, quando a gente fala aí análise, entra todo esse grupo, tá? Bom, em certo sentido, pode-se dizer que a administração financeira começa onde termina a contabilidade, como a gente pode dizer, tá? Quando os dados brutos fornecidos aí pela mesma deve ser transformado em informações que vão permitir o administrador financeiro avaliar, em geral, a situação econômica e financeira da empresa, a formação do resultado, os efeitos de decisão tomadas, anteriormente e também tomar novas decisões que vai corrigir aí o rumo indesejado e desenvolver os planos operacionais e de investimento, tá? Então, pessoal, como a gente já fala para vocês, essa categoria de análise, ela é muito aprofundada. Vocês vão ver mais à frente, posteriormente, quais são os tipos de índices que a gente tem, tá? Então vocês vão conhecer aí amplo. É claro que nesse semestre a gente vai poder trabalhar aí o máximo que a gente puder, tá? A gente vai tentar trabalhar o máximo para quê? Para melhor compreensão de como que funciona as análises através dos índices, tranquilo? Bom, demonstração financeira que apresenta o valor contábil de uma empresa em certa data. Isso aqui é um exemplo para vocês compreenderem, tá? Então nós temos aqui um balanço, basicamente aí bem simplesinho, tá? Para vocês entenderem. E tem a composição, do ativo e passivo, tá, pessoal? Aqui nós temos o ativo não circulante, tá? Até ficou errada a questão aqui do permanente, não se tem mais aí o permanente. Nós temos o ativo não circulante, que é a subdivisão de realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Mas só para compreender, temos aqui um balanço, lembrando que total do ativo é igual ao total do passivo, tá? Que inclui passivo mais patrimônio líquido, para vocês melhorem compreender, tá? Bom, a demonstração financeira, pessoal, nesse caso aqui já foi feita uma prévia análise. Como assim? Nós temos o percentual do total, tá? Como vocês podem ver aqui anteriormente, nós temos aqui um valor de 30 mil, tá? Dos 45 mil, 30 mil está no circulante e 15 mil está no não circulante. Então nós temos aqui uma subdivisão, tá? E no passivo nós temos a questão aí de 46%. Então voltando aqui, 46% está no circulante e o valor de 24.400 seria do patrimônio líquido. Então nós temos aqui, a representação que a empresa ela está com uma folga. Por quê? Porque ela tem mais recursos próprios do que de terceiros, tá? O seu capital está investido no circulante, ou seja, a curto prazo,
e no não circulante de 33%. Então nós temos essa subdivisão. A gente já começa a fazer análise por aqui, tá? Na estrutura 2, nós temos aqui um valor de 33% no circulante, inverteu, né? Aqui era 67 e aqui 33. Aqui passou a 33 e aqui 67. Aqui já no circulante 49 e patrimônio líquido 51. Ainda não piorou a situação, por quê? Porque a origem de recursos temos mais, né, como capital próprio do que de terceiros. Na estrutura 3, aqui aumentou, tá? Ou seja, no caso aqui do patrimônio líquido, a empresa tem mais recursos próprios para financiamentos, né? Para fazer uma aplicação e não ficar aí com uma dívida maior, tá? Então, quanto mais aumenta o passivo, pessoal, é quando a empresa tem mais o quê? Né? Capital de terceiros aplicados na empresa. Então, vocês podem ver aqui a representação que de um ano para o outro, se a gente for colocar de um ano para o outro, melhorou a situação, tá ok? Isso nós vamos falar aí no decorrer de nossas aulas, tá? Então, pessoal, a análise de balanço pode ser reconhecida como a arte de extrair informações em geral, né, que podem ser relevantes, que levem para onde se pretende chegar, tá? Se bem utilizada, pode contribuir de um grande painel de controle para os administradores, gestores, né, que costumam aí apontar mais os problemas a serem investigados do que as soluções. É claro, se temos problemas, nós temos que buscar, né, soluções, tá? Então, a análise financeira por quocientes é um dos mais importantes desenvolvimentos da contabilidade. Por quê? Porque permite fazer comparações entre itens, mais do que simplesmente analisar cada um separadamente, tá? Então, o uso de quocientes permite o analista fazer essas comparações de um ano para o outro, tá? Com os padrões já pré-determinados e deduzir as tendências, tá? Então, a partir do tipo da informação que se pretende, tá? Deve-se selecionar os índices que levarão a esse objetivo. Então, nós vamos conhecer posteriormente vários tipos de índices, tá? Índice de liquidez, de rentabilidade, tá? Em geral. Então, vocês vão observar por que a gente fala de análise, tá? Então, um grande número de índices pode, ao contrário do que se pensa, dificultar a conclusão da análise. Então, é o que nós vamos mostrar para vocês, diversos tipos de itens, né, de índices, né? Mas e nós vamos trabalhar aí, basicamente, mais com balanço e a DRE. É claro que vai incluir outras demonstrações contábeis, mas especificamente nessas duas nós vamos estar trabalhando. Tranquilo? Bom, os índices, pessoal, costumam, né, constituir os procedimentos de análise mais empregados e vai servir aí como uma medida para diversos aspectos econômicos e financeiros das entidades, das companhias, tá? Então, essa análise das demonstrações financeiras, ela pode ser subdividida em duas: análise da situação financeira e análise da situação econômica. Pode ser mais? Sim, nós vamos ver posteriormente, tá? Os principais demonstrativos que a gente trata aqui, né, os demonstrativos contábeis, utilizados nas áreas são o balanço, tá? Entra aí a questão situação financeira, como eu já falei para vocês, e a DRE, que entra a questão da situação econômica, tá? Mas não devem estar limitados a um único exercício social. Então, como eu já falei, nós vamos trabalhar mais em cima, tá, do balanço e da DRE, tranquilo? É importante combinar esses índices obtidos por uma conclusão mais assertiva, né? Ou seja, conclusiva, tá? Bom, quais são as técnicas que a gente utiliza, pessoal? A técnica de análise, ela está basicamente constituída de 3 procedimentos, que é a análise vertical ou estrutura, análise horizontal ou comportamento, também como conhecida, né? Comportamento, e análise por quocientes, ou seja, os índices, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa análise vertical, horizontal, por quocientes, né? Por quocientes, que vocês vão observar a importância dessa análise. Então, a análise vertical ou de estrutura e análise horizontal de comportamento, como a gente já falou, são procedimentos da análise de balanço que vai permitir o quê? Uma análise mais apurada, desejada, né? Ou seja, vai permitir demonstrar qual a conta mais relevante de um determinado grupo investigado e sua variação aí ao decorrer do tempo, tá? Recomenda-se que esses 2 procedimentos sejam utilizados em conjuntos, tanto a análise vertical como a horizontal, tá? Bom, a análise vertical, pessoal, calcula-se o percentual de cada conta em relação ao grupo a que pertence. E isso nós vamos fazer exercícios, vocês vão entender
basicamente como que se faz a análise vertical, tá? Por meio da análise vertical, calcula-se os coeficientes de participação comparando que com a partes pelo todo, tá? Um exemplo, nós temos o total do ativo e temos aí o total do passivo. No ativo nós temos o ativo circulante e não circulante. Então nós vamos ter aí a composição das contas, né? E nós vamos observar na análise vertical o quanto representa do total cada conta. Tranquilo? Exemplo, quanto corresponde ao estoque no ativo circulante ou no ativo total, tá? Então o percentual mostra a sua importância no conjunto. O quanto do total está representando a conta estoque, clientes, caixa, banco e assim por diante, tá? A avaliação vertical, pessoal, torna possível o quê? A comparação dos percentuais, tá? Da análise vertical da empresa com os concorrentes, permitindo o quê? Saber a alocação daqueles recursos, né, para o ramo ou não. A análise do percentual de cada item do ativo permite detectar a política de investimento da empresa também quanto um exemplo que a gente já falou, estoques, imobilizado, tá? Enquanto no passivo permite a gente visualizar aí a política de obtenção de recursos, tá? A avaliação vertical, pessoal, ela torna possível a comparação, né, como já falei aí, sobre essa questão aí do item, do ativo, né, analisar os detalhes do desempenho econômico da empresa, o aumento percentual de qualquer item da DRE em relação às vendas que a gente pode analisar posteriormente, vocês vão compreender isso, tá? Há empresas que estipulam metas. Quais são os tipos de metas? Controlando rigorosamente esses percentuais, tá? Bom, análise horizontal, para que serve? Ela vai evidenciar a evolução dos itens, das demonstrações, período após período. Ou seja, nós vamos ter aí um exemplo de 3 anos e a gente vai fazer uma análise desses 3 anos se melhorou ou piorou a situação da empresa, tá? Vai caracterizar essas tendências. Então, por meio dessa análise horizontal, a gente vai calcular seu número índices, tá? A análise horizontal ela pode ser o quê? Anual, quando comparada numa série histórica, ano a ano, ou encadeada, quando comparada a um determinado ano base. Tranquilo? Aqui nós temos, pessoal, um exemplo, tá? A avaliação da conta estoque inicial de cada ano. Então nós temos X1, tá? X2, X3 e X4. Temos análise encadeada ano base, 100%. Tá? Vocês podem ver aqui 2.890.143. No próximo ano nós tivemos aí 1.156.058. O quanto esse valor representa do X1? 40%. Tá? E esse valor, tá, do X3, 1.926.764, representa 67%. O que isso quer dizer? Que no decorrer dos anos, pessoal, com o ano base, nós temos o que? Uma diminuição e um aumento no estoque. E no X4 nós temos um valor combinado do X1, o mesmo valor. Assim a gente faz uma análise, tá? O que representa um aumento de estoque? Né? Quando eu tenho diminuição, automaticamente eu posso entender que tem mais o que? Saída, venda, né? E isso nós vamos analisar, vamos ver aí posteriormente, tá? Aqui houve um aumento, ou seja, de estoque, automaticamente diminuiu as vendas e aqui aumentou 100%, ou seja, piorou um pouco a situação. Em que sentido? Nas vendas, né? Porque quando vende-se um produto, diminui o estoque. Quando não vende o produto, aumenta-se o estoque com a compra de mercadoria, tá? Análise anual, nós temos aqui um valor, né? É claro, aqui vocês podem observar o análise anual. Primeiro ano, né? Como base 2.890.143. Já no X2, pessoal, esse valor de 1 milhão, tá? Representou uma queda de 60% dos 2 milhões, tá? Aqui em X3 nós temos um valor de 66% a mais, tá? Em relação a X2, ou seja, se eu pegar esse valor menos esse, tá? Dividido por esse valor, nós temos um valor de 66%. E assim por diante, aqui teve um aumento, então representou 50% deste valor. Tranquilo? Claro, pessoal, não se assuste, nós vamos fazer exercícios para melhor compreensão, tá? Bom, a avaliação horizontal, pessoal, ela torna possível alguns itens. Que tipo? A priorização na alocação dos seus recursos, tá? Comparando aí quais recursos elas devem utilizar e qual, né, no caso, vai fazer a alocação, o acompanhamento da evolução do patrimônio líquido, comparado aí ao exigível total,
e a verificação de quanto cada balanço da série contribui por uma determinada variação final entre o primeiro e o último balanço, como a gente já falou anteriormente. Tranquilo? Bom, Matarazzo, pessoal, diz assim: a regularidade de comportamento dos diversos itens das demonstrações financeiras é sinal de instabilidade e segurança. Tá? A excessiva flutuação representa elevação do risco empresarial. Análise vertical horizontal pode detectar esse risco. Então, só para vocês terem ideia, né, essa análise ela é muito importante. Tranquilo? Pessoal, é claro, né, falamos aí um pouquinho sobre a importância, né, dessas análises em geral. É claro que nós vamos chegar no tópico aí que vocês vão entender bem melhor essa parte do que eu estou falando para vocês. Tranquilo? Vocês vão fazer relatórios, vocês vão fazer análise vertical, horizontal, né, calcular o índice de liquidez, rentabilidade, entre outros, para melhor compreensão. Tranquilo? Bom, esta foi a aula 8. Próxima aula será a aula 9. Nós vamos falar sobre análise vertical horizontal mais aprofundada. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se não entendeu, volte à aula, tá? Essa aula aí claro, é uma aula assíncrona gravada do conteúdo, mas nós vamos estar detalhando para vocês também nas nossas aulas síncronas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.